Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez nós atendemos aos telespectadores e às telespectadoras que nos remetem perguntas a respeito dos eventos do fim do mundo. Aquilo que a gente chama de escatologia, né? Dentro dos estudos teológicos. Pois muito bem. A grande dúvida é em relação ao momento do arrebatamento da igreja. Para muitos cristãos, talvez a maioria, aqui no Brasil, o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja, é tirar o povo dele daqui desse mundo, porque em seguida virá a grande tribulação, que vai ser um estrago como nunca antes houve, nem depois haverá, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Nós sabemos pela Bíblia que no arrebatamento, os salvos vivos subirão com corpos transformados. Os que já tiverem morrido vão ressuscitar e aí já a ressurreição já proporciona a transformação para o novo corpo, né? O corpo incorruptível. Mas os vivos não, os vivos serão transformados no ato do arrebatamento. Ok. Se o arrebatamento da igreja for, como muita gente pensa, antes da grande tribulação, nós sabemos que durante a tribulação haverá pessoas que vão sendo salvas, vão ser evangelizadas e vão aceitar o Senhor Jesus. Mas o arrebatamento já foi, elas perderam o bonde. Quando, em que momento estes salvos na tribulação terão os seus corpos transformados? Porque a gente sabe que, por essa perspectiva escatológica, quando Jesus voltar com os arrebatados, ele vai instaurar o milênio, o seu reino milenar, e para que os salvos possam desfrutar do milênio, eles têm que ter o corpo transformado, senão vão morrer nos primeiros 100 anos do milênio, né? E aí? Como é que eles vão reinar com Cristo durante os 1000 anos se eles não têm o corpo transformado por terem se convertido na tribulação? Entendeu? Se você não entendeu, na matéria de abertura, com certeza o Zeca explica melhor. Mas é uma questão a se ponderar. Se o arrebatamento for antes da tribulação, os salvos durante a tribulação não têm como ter o corpo transformado, a menos que morram. E se morrer, a ressurreição é só no fim do milênio. Ou não? Que confusão, né? Vamos ouvir quem entende do assunto? Está no ar o Vejam Só. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem um curso de escatologia, diga-se de passagem, nós iniciamos essa edição do programa Vejam Só. E mais uma vez recebemos com muita alegria o pastor José Serafim de Oliveira, parceiro do Vejam Só e ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Paz e graça, pastor Serafim, tudo bem com o senhor? Amém, paz e graça, reverendo, tudo bem? Prazer em conhecer o pastor Flávio e grato por participar de um programa tão importante como esse, de tão grande repercussão. Se me permitir, eu quero mandar um abraço para alguns irmãos que estiveram conosco. Pastor Mardônio, que já esteve aqui algumas vezes, já faz muito tempo, meu abraço para ele. Meu abraço para o pastor Leone, da Igreja de São Miguel, presbítero Márcio, presbítero Sérgio, esses irmãos com quem estive domingo próximo passado, e a minha igreja, a Assembleia de Deus de Belém, o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, fica aqui no bairro do Belém, Rua Conselheiro Cotegipe, número 273, culto aos domingos às 19 horas, escola dominical às 9 horas pela manhã, e culto de terça-feira, culto de ensinamento, e quinta-feira, cultos públicos. Que maravilha. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor Serafim. Do outro lado, nós temos uma estreia. Pela primeira vez está conosco o pastor Flávio Miguel. Ele é da Igreja Batista Um Novo Tempo. Paz e graça, pastor Flávio. Tudo bem com o senhor? Paz e graça. É um prazer enorme estar aqui. Um programa muito bem reconhecido, muito bem representado. Pastor Hebe Cocarelli. Eu tenho uma maior admiração pelo seu trabalho. Sou da Igreja Batista Um Novo Tempo,
Qual que é o endereço lá, irmão? A Avenida Heitor Penteado, número 82, Freguesia do Ó. E essa igreja, ela é filiada a qual convenção? A Convenção Batista Nacional. Batista Nacional, portanto, a ala avivada, né? Renovada. Sim. Do Enéas Tonini. Sim. Né? Da Igreja Batista. Muito obrigado pela presença do senhor. Boa estreia. Obrigado. Deus o abençoe. Obrigado. Vamos ver então agora a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que talvez elimine suas dúvidas sobre o que vamos discutir. Vejam só. Hoje, mais uma vez, no Vejam Só, entra em uma polêmica escatológica. Nessa oportunidade, iremos debater um assunto que, devo confessar, nunca pensei muito sobre ele, mas que faz muito sentido quando paramos para analisar sobre o arrebatamento, a tribulação e a glorificação do corpo. Pense um pouco comigo. Se o arrebatamento vem antes da tribulação, como muitos defendem, quando aqueles que serão salvos na tribulação terão seus corpos glorificados? Pode confessar, você já tinha pensado sobre isso antes? Qual é a sua resposta para a nossa dúvida de hoje? Antes de ouvirmos a opinião dos nossos convidados, vamos tentar fornecer algumas orientações sobre o tema que iremos debater hoje. O primeiro deles é o seguinte: os assuntos escatológicos, assim como aqueles sobre a salvação, geram muito debate dentro da teologia. Temos muitas correntes e pensamentos, e talvez pouco, mas muito pouco consenso sobre o assunto. Falar sobre os últimos dias gera muita curiosidade e, por que não, polêmica. No tema de hoje, temos divergência em quase todos os aspectos, seja ele o arrebatamento, a tribulação e, principalmente, no nosso caso, a glorificação do corpo. Existem correntes que afirmam que assim que Jesus voltar, será o fim. Não teremos mais oportunidade de salvação ou uma segunda chance, como queira chamar. Muitos acreditam que virá então o grande juízo final, o grande julgamento, como a própria Bíblia relata. Por outro lado, temos aqueles que afirmam que a volta de Cristo será por etapas. Em uma primeira etapa, teremos o arrebatamento da igreja, para que assim a mesma não passe pela tribulação. Teremos nesse momento apenas aqueles que não aceitaram a Cristo aqui na terra, durante esse período de muitas dificuldades. Nesse momento, temos aquele grupo de estudiosos que afirmam que o Espírito Santo ainda estará presente e aqueles que, pela fé, aceitarem a Jesus serão salvos. Esses salvos terão seus corpos glorificados em qual momento? Já que os salvos terão seus corpos transformados, como a própria Bíblia garante, em que momento esses que foram salvos durante a grande tribulação terão seus corpos glorificados? Será durante a segunda volta de Cristo? Será durante o milênio? Em qual momento isso irá acontecer? Bom, vamos ouvir atentamente a opinião dos nossos convidados. O debate do Vejam Só de hoje está imperdível e já está no ar. Bom, nós temos conosco o pastor José Serafim de Oliveira. Ele, entre outras coisas, é autor de um livro de escatologia, o Apocalipse, né? Revelando o Apocalipse. Revelação do Apocalipse. Revelação do Apocalipse. E também escreveu o livro Daniel. Daniel, né? você quer mostrar? Deixa eu mostrar aqui. Profecias Atuais. Esse é o último do senhor, né? Sim. O último livro. Está aqui, ó. Profecias Atuais. Maravilha. Muito obrigado. Pastor Serafim, eu conheço a posição do senhor e sei que o senhor defende a ideia de que a igreja será tirada desse mundo antes do início da tribulação. Sei também, porque já li seu livro, Sim. que haverá conversões durante a tribulação, até pelo ministério das duas testemunhas, dos 144 mil selados. Estes salvos que viverem na tribulação, os que se converterem na tribulação, vão
assistir à segunda vinda de Jesus, aquela que será visível, etc. Mas ainda estarão com corpos mortais. Quando é que o corpo dessas pessoas vai se revestir de incorruptibilidade, nos termos que a Bíblia conta? Temos alguns textos bíblicos, reverendo Weber. Olhar lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. O profeta fala: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, outros para a glória eterna. Então, a ressurreição desses santos se dará por ocasião da segunda volta de Jesus, quando ele vier para implantar o reino. Eles ressuscitarão e automaticamente entrarão para o reino do Senhor. É claro, evidente que ressuscita com o corpo transformado. Então, mas os que tiverem morrido na tribulação, e os vivos? Me parece muito difícil ter algum santo vivo nessa ocasião. Primeiro, a Bíblia não nos informa sobre isso, mas pela lógica, acompanhando os acontecimentos, vai ser impossível ter algum santo vivo, porque eles sofrerão uma perseguição cruel do anticristo. O que não receberam o sinal da besta não vai poder comprar e nem vender. E o seu reinado será de 3 anos e meio. Viver 3 anos e meio sem se alimentar, sem comprar alimentos, sofrendo perseguição, me parece impossível resistir à vida nesse período todo. Muito obrigado, pastor Serafim. Já tem um questionamento a fazer para o senhor, mas antes eu vou ouvir a fala inicial, né, do pastor Flávio Miguel. Ele é ministro da Igreja Batista Um Novo Tempo, uma igreja ligada à Convenção Nacional das Igrejas Batistas, uma igreja avivada, né, irmão? Só me perdoe a correção, pastor. Eu venho dela, mas agora estou na Igreja Batista Brasileira, a BANOC, é a comissão. Então, é a convenção tradicional? Tradicional. Ah, tradicional. Isso, me perdoe. Então tá bom. Colocação. Pastor, como é que o senhor responde à pergunta tema de hoje? Se o arrebatamento vier antes da tribulação, os convertidos na tribulação vão ser transformados quando? A igreja, o tema é muito feliz. A igreja, toda a instância que se fala em assunto escatológico, ela advém de alguma situação de perseguição, então vem à tona o assunto, né? Então, nesses tempos em qual estamos vivendo, que examinamos aí de uma maneira pré-tribulacionistas, né? Nós podemos observar que a igreja, ela se depara, ela olha para esse pano de fundo lá de Mateus 24, quando Jesus demonstra a precursão desses acontecimentos com relação à grande tribulação. E olhando por esse pano de fundo, pela essa precursão, né, é que nós, milenaristas, né, vamos aí começar a observar. É algo que não se vende agora, né? Essa questão milenarista, né? São movimentos aí da Europa que começam a se achegar, mas lá atrás, lá no tempo medieval, já se falava, já havia uma ideia, né, de céu e de inferno e dos tempos vindouros, né? Novo céu, nova terra. Platão fala isso, né, na filosofia. E Irineu depois vai dizer isso lá no tempo dos pais da igreja, de certa forma, não declaradamente, mas há um pano de fundo nesse sentido. E as igrejas da Europa aí já vão falando de uma maneira sobre isso de maneira mais enfática, né? Uma teologia mais aprimada, mais organizada. Mas então, pastor, deixa eu ajudar o senhor. Vamos lá. Na opinião do senhor, na escola que o senhor adota, sim, o arrebatamento da igreja vai se dar quando? Antes, durante ou depois da tribulação? Antes. Antes da tribulação? A tribulação... O senhor pensa igual o pastor Serafim? Perdão. O arrebatamento se dá depois do arrebatamento. Não. Vamos lá. O arrebatamento, a saída dos crentes daqui, vai ser quando? O arrebatamento, ele vai acontecer... Primeiro ocorre o arrebatamento e depois vem a grande tribulação. Então, o senhor pensa igual o pastor Serafim.
Sim. Primeiro se dá o arrebatamento e depois Pode vem ser a qualquer tribulação. momento. Pode ser enquanto a gente está aqui. Sim. A tribulação não tem que aparecer antes. Não. Então, tá bom. Vamos lá, vamos para você aí de casa. Cadê a minha enquete? Está aqui. Vamos lá. Nós temos uma pergunta publicada no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. A pergunta é bem direta, mais direta do que a do programa, né? É bem focada. A pergunta é a seguinte, ó. Na sua opinião, obviamente, é você que vai votar, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação? Sim ou não? Você responde. Ao final da gravação, a gente confere a posição preliminar, né, ou provisória da nossa enquete, uma vez que ela vai continuar no ar até a exibição do programa. Tá bom? Vamos lá. Anota o telefone da grade. Lá tem curso de escatologia. Você ficou curiosa, saber o que a Bíblia diz, como interpretar as profecias, etc. A grade tem curso de escatologia e tem um monte de outros cursos também. Entre eles, o curso bíblico, que é o único presente em todas as filiais da grade. São mais de 600. Anota o telefone para você ligar amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 31500819. Vai ser sábado, mas você pode ligar porque tem aula aos sábados. Tem gente que só pode estudar de sábado e tem cursos exclusivamente aos sábados na grade. Você liga e fala assim, olha, eu moro em tal lugar do Brasil. Aí a moça, todas elas são muito simpáticas, elas vão dizer para você onde fica a grade mais próxima da sua casa. Lá tem o curso bíblico. E talvez, não sei onde você mora, né? Talvez tenham outros cursos. A grade tem curso de gestão eclesiástica, para administrar a igreja, para lidar com as leis, principalmente em relação ao Ministério do Trabalho, né? A igreja usa muito mão de obra voluntária, isso pode dar problema. O curso de gestão vai te orientar sobre isso. Tem curso de música para quem quer tocar, curso de música para quem quer cantar, né? Curso de canto. Curso de louvor para quem ministra o louvor. E curso de teologia, de análise bíblica, de preparação de obreiros, de inglês e espanhol usando a Bíblia. Enfim, tem uma porção de cursos lá, todos eles voltados para a obra de Deus. Todos eles vão equipar você para a obra de Deus. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Hora de conhecermos a nossa audiência, né? Muito legal. Hoje eu tive que ir para o fórum e aí o advogado da parte contrária lá me reconheceu, né? Também o motorista do táxi. A gente assiste ao Vejam Só, é legal. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês, é um carinho muito grande que vocês têm pela gente. E por isso a gente quer conhecer cada um de vocês. Faça sua foto, faça seu vídeo, poste no facebook.com/programa Vejam Só. As instruções estão no Facebook, tá bom? E quando mais para frente eu vou mostrar, não hoje, mas em outro dia, o novo presente. Todo mundo que manda foto ou manda vídeo concorre a um presente do programa. Um presente simbólico, obviamente, né? Mas que a gente pretende que seja muito útil. E depois eu mostro para você qual vai ser, tá bom? Vamos lá. Em Salvador, na capital da Bahia, estado em que eu nunca estive ainda, estou devendo, faz tempo uma visita para a Bahia, nós temos a Carla e a mamãe Joyce. Olha só, 2 gerações assistindo ao Vejam Só, que legal. A Carla e a Joyce. Pois é, a minha diretora está falando assim, qual das duas é a mãe? É meio complicado de apontar, né? Muito, muito simpáticas mesmo, parecem 2 irmãs. Deus abençoe grandemente essa família aí lá de Salvador, na Bahia. Vamos agora para Vitória do Brasil. Existe um lugar chamado Vitória do Brasil? Com certeza não é na Copa do Mundo, né? Enfim, diz que Vitória do Brasil, em São Paulo, nós temos a Valdelice Gouveia. A Valdelice está ali. Valeu, Valdelice. Muito obrigado, viu? Vitória do Brasil? Onde fica isso aí, Rafael? Descobre a cidade perto. Vitória do Brasil. Que legal. Não sabia que existia em São Paulo, hein? Pois é.
Agora em Osasco, cidade que até morei lá. 10 anos atrás morei em Osasco. Então nós temos o Jefferson Lima. Osasco é um município da Grande São Paulo. Valeu, Jefferson. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Como é pertinho de São Paulo, você pode vir assistir a gravação ao vivo aqui. É só conversar com o Rafael, tá bom? Vamos para o Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, a Jéssica Prado e o Matheus Maciel. Ô, casal simpático, assistindo ao Vejam Só juntos lá, né? E agora nesse friozinho, dá para se esquentar legal. Esquentar na discussão e esquentar no carinho, né? Vitória do Brasil fica perto de Rio Preto e Araçatuba. São José do Rio Preto e Araçatuba, lugar quente. Lugar quente. Valeu. E Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? A capital do Rio, o Sanderson Vitor acompanha o Vejam Só. Deus abençoe, Sanderson. Muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço ao povo da cidade maravilhosa. Bom, o pastor Flávio Miguel, da Igreja Batista Um Novo Tempo, e o pastor José Serafim de Oliveira, da Assembleia de Deus Ministério Belém, têm a mesma posição escatológica. Ambos são pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Então, eu agora vou ter que brigar com os dois aqui para a gente ter o programa, né? A gente vai aproveitar para tirar dúvidas a respeito. Por exemplo, pastor Serafim, existe garantia bíblica de que a igreja será arrebatada antes da tribulação? Se existe, qual é? Perfeitamente. Não vou mostrar todos os textos, que eu tomaria muito tempo, mas alguns. Tá bom. Eu creio que são eficientes. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele vem discorrendo sobre a obra que Jesus tem feito em nós, nos crentes da igreja, e ele encerra dizendo, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Me parece que só esse texto quase que fecha o assunto. Mas depois nós temos a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. A carta dirigida à igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E o texto diz exatamente assim: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Para aqueles que querem defender a tese de que esse texto era dirigido exclusivamente à igreja de Filadélfia, a sequência do texto mostra diferente. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então não era só na Filadélfia. Não guardarei na hora, mas te guardarei da hora. Já verifiquei várias traduções e todas estão, te guardarei da hora da grande, da tribulação. Temos agora, vamos para o Velho Testamento. Profeta Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21. O verso de 20 fala, vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta sobre ti só por um momento, até que passe a ira. E o 21 fala, porque o Senhor sairá para ferir os habitantes da terra, pelo sangue inocente que foi derramado, e todos os mortos serão descobertos. Eu trouxe esses 3 textos, temos outros, mas eu creio que esses são suficientes. E mais alguns episódios que vale a pena lembrar. Por exemplo, Noé participou da tribulação do dilúvio, mas ele não sofreu, ele foi guardado na hora, porque estava na arca e o dilúvio não atingiu a arca. Ele saiu da arca quando a terra estava enxuta, então ele não passou pela tribulação, ele assistiu, mas não passou. Temos o caso de Ló, sobrinho de Abraão, os capítulos 18 e 19 de Gênesis. No capítulo 18 aparecem 3 anjos, um dos quais acredita-se que era o próprio Senhor Jesus,
na sua forma pré-encarnada, o que os teólogos chamam de teofania. E Abraão, avisando Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E como Abraão tinha lá em Sodoma seu sobrinho Ló, ele começou a interceder em favor de Sodoma. Começou com 50 justos, foi até 10. Perguntando ao Senhor se ele pouparia a cidade por amor desses justos. E ele parou no 10 porque quis, não foi o anjo que mandou. Né? Aí o anjo garantiu, dando 10 justos, eu pouparei a cidade. Mas não tinha 10 justos. Tinha somente Ló e a família. Então o anjo foi na casa de Ló, já está no capítulo 19 de Gênesis, foi à casa de Ló, o avisou que ia destruir a cidade, mandou que ele saísse com a sua família, não olhasse para trás por toda a campina por onde andassem. E aí tem uma expressão do anjo que mostra essa realidade. Porque eu nada poderei fazer enquanto estiveres aqui. Quer dizer, a presença de Ló em Sodoma impedia que o juízo de Deus viesse sobre a cidade. A presença da igreja na terra impede que a ira de Deus se derrame sobre ela. Então, são textos que deixam muito claro que Deus faz uma diferença da sua igreja e daqueles que não pertencem à sua igreja. O que Paulo chama daqueles que são desobedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém tiver dúvidas ainda... Essa foi uma aula legal, hein, pastor? Obrigado. Pastor Flávio Miguel, o senhor também entende que a tribulação vai vir antes... Perdão, que o arrebatamento da igreja se dará antes da tribulação. Por quê? Uma das indicações que nós temos está no livro de Lucas, versículo 25. Aqui Jesus está fazendo o sermão e aqui ele demonstra alguns sinais do que ocorreria. Vou ler 2 versículos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ele está demonstrando aí elementos precursores, né, da grande tribulação. No 36, ele demonstra: vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele demonstra que ocorreria este momento, haveria alguns sinais precursores, e ele orienta que o povo de Deus, que os seus discípulos, que vigiassem para quando ocorrer esta grande tribulação, para que eles não participassem dela. Então, dá para o senhor ler de novo esse último versículo? Sim, versículo 36. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, escapar aí não é uma forma de Jesus dizer, olha, vai vir coisa, mas você tem que resistir para ficar em pé e tal. Não é uma garantia de que Jesus vai tirar a pessoa de lá antes, como vocês estão dizendo que vai acontecer no arrebatamento. Ou não? Escapar aí é um indicativo de que existe uma condicionante. Existe um comportamento, uma situação que me leva a determinado ocorrido. Então, qual que é a escapar, ele vai ensinando aos discípulos o seu vigiar, a maneira, a sua conduta, que é a vida do servo de Deus, aquele que segue o cristianismo, que segue a Cristo. Isso irrompe com ele não participar da grande tribulação. Essa é a maneira de escapar. Vigiai. Não, peraí, eu entendi. Por que ele tem que vigiar se Jesus vai tirar ele do perigo? Ele teria que ficar vigilante se ele tivesse que enfrentar, mas não precisa. Reverendo, posso? Pode. Se tem que haver alguma divergência, nós apareceu a primeira. Então tá bom. Vamos lá. Esse texto de Lucas, como de Mateus 24, esse sermão escatológico, ele não é dirigido à igreja, ele é dirigido ao judeu. Não é dirigido à igreja.
Então, quando o pastor pegou como texto o verso 36, vigiai, para que possa escapar dessas coisas, ficou muito claro, então, que não é um escape como foi o escape de Noé. É a não assistência, porque quando que se darão esses sinais, que os versos anteriores falam do sol escurecer, a lua não dá a luz, já é um sinal da ira de Deus, já isso vai acontecer durante a tribulação. E escapando dela, quer dizer, será tirado antes, ele não vai assistir esses acontecimentos. Agora, bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Tudo bem? Porque o senhor falou uma coisa no bloco anterior que me parece precisa de mais esclarecimentos. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 20, fala que os bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, certo? Porque os demais mortos não ressuscitam até que acabem os 1000 anos, que é o governo de Jesus na terra. O que significa isso? Os arrebatados são os que fazem parte da primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4 diz que quando tocar a trombeta, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Os demais mortos não ressuscitam. Então, quem se converteu na tribulação ou não participa do governo milenar de Jesus, ou tem mais ressurreição do que João colocou lá. Então vamos tentar desmanchar o nó, né? Vamos lá. A primeira ressurreição, referida lá em capítulo 20, verso 17, me parece, de Apocalipse, essa ressurreição é dividida em 2 períodos. Assim como costuma dizer a vinda de Cristo, se dividirá em 2 ocasiões. A primeira é que ele não vem na terra, vem nas nuvens para arrebatar a igreja. A segunda, quando ele vem à terra para implantar o milênio. Então é chamada da segunda e terceira vinda do Senhor. Por que segunda e terceira? Porque na primeira ele veio para morrer, dar a sua vida. Segunda, ele vem até as nuvens para arrebatar a igreja. Terceira, vem implantar o reino milenar. A mesma coisa aí acontece na questão da ressurreição. Todos os que forem ressuscitados por ocasião do arrebatamento e todos que forem ressuscitados por ocasião da implantação do milênio, eles estarão incluídos na primeira ressurreição. Quando o texto fala que os demais mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram, aí sim se dará a segunda ressurreição. Então, pastor, mas onde que está a base bíblica para dizer que na volta visível de Jesus tem ressurreição de justo? O próprio capítulo 20 de Apocalipse, ele mesmo deixa isso bem claro. O que se dará na vinda do Senhor para implantar o milênio. Primeira coisa, vai prender Satanás. Certo. Por 1000 anos, não é? Isso. Depois de Satanás preso, aí nós entramos na ressurreição. Aí vem que então os mortos ressuscitarão. Haverá então aí a primeira, que chama de primeira ressurreição. E os demais mortos não ressuscitarão até que os 1000 anos se passassem. Quando há uma ressurreição no início, antes do início dos milênios, é claro que por ocasião da implantação do milênio, esses santos ressuscitarão. Quem são esses santos? São aqueles que estão no capítulo 7, verso 14 de Apocalipse. Estão no Apocalipse capítulo 6, verso 9. Aqueles que morreram, que deram sua vida. Apocalipse 6, verso 9. João disse: eu vi debaixo do altar de Deus as almas daqueles que morreram por amor de Jesus Cristo e do seu testemunho, e que clamavam e dizendo: até quando, justo e poderoso Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foi-lhes dada comprida veste branca, e dito que repousasse mais um pouquinho, até que se completasse o número dos seus irmãos e conservos que deveriam morrer como eles morreram. Já no capítulo 7, João tem a visão. Deixa-me tirar uma outra dúvida que pode surgir aí. No capítulo 7 não se deu ainda a vinda de Cristo, porque ele já estava diante do trono.
é uma visão, é uma antecipação do que vai acontecer. Porque para Deus não tem futuro, nem passado, para Deus tudo é presente. Então, aquilo que irá acontecer, Deus já mostrou para João como que já estivesse acontecendo. Ele viu, diante do trono, milhares de pessoas cantando, glorificando a Deus. Se estão lá, estão em corpo glorioso, não pode estar em corpo humano, porque 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, está escrito: carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, diante da clareza desses textos, dá para entender que quem está lá já está em corpo glorificado, um corpo que não pode mais morrer. E um dos anciãos pergunta para João: quem são estes, João? Eu não sei, Senhor, tu sabes. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Então é uma visão proléptica. Sim. Né? Quer dizer, antecipando. Não estava acontecendo naquele momento. Não. Iria acontecer. Iria acontecer, mas João já viu antecipadamente. Tá bom, ok. Pastor Flávio, o pastor Serafim mencionou um versículo muito interessante lá de Apocalipse 6, que ele... interessante por várias coisas. Primeiro, você tem almas reclamando no céu. Né? No céu não é lugar de reclamar, né? Mas elas estão lá se queixando que Deus não se vinga e tal. Aí Deus fala assim: vocês vão esperar até, e é aqui que vem a minha pergunta, até que o número dos seus conservos seja alcançado. O senhor crê que Deus tem um número pré-estabelecido de salvos e enquanto esse número não for alcançado, Jesus não volta? Ou não é disso que o texto está falando? Nessa ocasião, exatamente, no texto ele está falando da grande tribulação, né? É o número de salvos concernentes à grande tribulação. Não é a nossa teologia aqui, a teologia da salvação. Mas o senhor acredita que Deus tem um número cabalístico lá? Bom, enquanto não tiver alcançado esse número, o mundo continua? Ou não? Não acredito. Que Deus estabeleceu um momento, o mundo vai até tal dia, hora e segundo. Sim. Né? Tal dia, hora, minuto e segundo. Não interessa quantos vão ter sido salvos até lá. Como é que o senhor pensa? Não, acredito que não. A graça de Deus, ela transpõe, né? Há muito essa questão cabalística. Então não tem um número fechado? Não tem. Eu acho que os pastores Serafim creem que tem. Mas depois a gente vai ver. Não, deixa eu completar isso. Pode completar esse pensamento? Até que se complete o número. Não quer dizer que Deus estabeleceu um número X para a pessoa. Enquanto não se converter 50 milhões, se for 49, não acontece. Não é isso. Não? Não, absolutamente não. Até que se complete o número dos seus irmãos e conservos. Isso é, ainda tinha alguns santos que não tinham morrido ainda. E que passariam pela mesma experiência que passaram. Então é pior. Então mais grave. Bom, no próximo bloco, além de ler os comentários que estão no Facebook e também ouvir as opiniões colhidas pelo Zeca, eu quero que vocês dois trabalhem uma dúvida muito séria. É possível um crente salvo em Jesus não ser arrebatado por não estar em dia lá, sei lá, com o dízimo ou com a vida? Deu um deslize, vai ficar? Ou Jesus leva todos os salvos, mesmo aqueles que estão lá meio marca barbante, para não passar pela tribulação? Só que antes do intervalo a gente tem o vídeo, né? Nós temos um irmão que mandou um recado, só que infelizmente ele não se identificou. Então quando você fizer seu vídeo, você tem que se dizer: olha, eu sou o Heber Cocarelli, aqui de São Paulo, e eu quiser falar da igreja, a minha igreja é presbiteriana independente e tal. E aí você dá o recado, tá bom? Mas vamos ouvir assim mesmo, vamos lá. Paz e graça. Uma sugestão para debate. Cantina é bíblica? Como que fica aquela passagem que Jesus expulsa os vendedores do pátio da igreja? Gostaria de pedir ao programa que debatesse sobre esse assunto. Obrigado, fique na paz.
E aí? Pode ou não pode ter cantina no pátio da igreja? Ai. Eu diria o seguinte, poder pode, mas não pode fazer câmbio de moeda. A gente vai para o intervalo, volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje, discutindo escatologia, eu vou fazer uma pergunta. Pastor Flávio Miguel, da Igreja Batista Um Novo Tempo. Pastor, a gente sempre, o senhor, juntamente com o seu companheiro, pastor Serafim, crê que o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. A próxima coisa que vai acontecer, pode acontecer inclusive durante o programa, na opinião do irmão, Jesus vem buscar os salvos. Todos os salvos vão subir nesse momento, ou quem está meio assim, andando meio torto, não está levando a fé muito a sério, é salvo, se converteu, se batizou e tudo, membro da igreja. Mas sabe como é que é? A carne é fraca, né? Não está desviado, mas, né? E aí, sobe todo mundo ou só quem tiver firme? Na perspectiva bíblica, o apóstolo Paulo ele vai tratar esse assunto na carta 2 aos Tessalonicenses. No capítulo 2, diretamente aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O texto trata justamente de crentes em Cristo Jesus, mas estavam ali meio, estou com Cristo, não estou com Cristo, titubeando na fé. Então ocorre aí a operação do erro, segundo o apóstolo Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Então esses não sobem? Esses não sobem, esses ficam para a grande tribulação. Então para subir, para garantir que eu vou subir, o que eu tenho que fazer? Realmente eu preciso estar bem com Jesus, bem convertido, firme na presença de Deus. Mas se o arrebatamento acontecer bem na hora que eu briguei com a minha mulher? A questão da briga com a mulher é apenas muitas vezes um infortúnio, né? Aqui ocorre de um caráter já que não está ilibado, uma ocorrência de vários fatos, né? Bom, tá. Pastor Serafim. Pode não, pastor Heber. Se eu não estiver ali em ordem, bonitinho, eu não vou subir? Não é bem isso, não. Ah, bom. Em primeiro lugar, eu vou pedir licença, com muito respeito ao pastor Miguel, para discordar um pouco dele. Se ele for que não ia ter, então tem, né? Tem. Você sabe que eu sou... Infelizmente, eu não sei se sou assim, bom. né? Pelo menos a gente tem um debate. Tem um debate. O texto que o irmão leu de Tessalonicenses 2 e 10 não se refere a isso. Essa operação de erro que ele vai enviar é para um mundo ímpio que vai acreditar nos erros pregados pelo anticristo. Porque o próprio judeu que não recebeu Jesus e a humanidade toda que despreza o evangelho, vendo o homem fazer sinais e prodígio como ele vai fazer, e pregando a união de todas as religiões, somos irmãos, vamos nos unir. Então Deus lhes enviará a operação do erro. Eles acreditarão nas doutrinas falsas deste falso Messias. Mas a questão do crente ser arrebatado ou não, Jesus deu várias advertências, dizendo para que aquele dia não vos pegue de improviso, como pegou o povo no tempo de Noé, como pegou o povo de Sodoma e Gomorra de improviso. E houve outros grandes acontecimentos onde o povo foi pego de improviso. No meu livro de Apocalipse, parece que eu falo alguma coisa sobre isso. E no livro de Daniel, para os dias atuais também, eu trago isso daí. Então, tem aquele crente, mas ele vai se distanciando de Deus. Ele vai se envolvendo com o mundo. Ele vai ficando leviano. Ele vai não levando as coisas a sério. Ele corre um grande risco de não ser arrebatado. Não está desviado, mas também não está ligado a Cristo. Ele está mais preocupado com as coisas deste mundo.
temos um bom modelo disso daí, um belo modelo. A mulher de Ló. Não é? O anjo pegou ela pela mão e disse: sai dessa cidade, porque eu vou destruir a cidade. Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é a mensagem que a mulher de Ló tem para nós os cristãos? Ela tinha o coração em Sodoma, porque iam saindo, iam escapando, e ela olhou para trás. Por que será que ela olhou para trás? Minha casa confortável, meus bens que eu tenho em Sodoma, minhas amizades que eu tenho em Sodoma. Quer dizer, o coração dela estava dividido entre o escapar, mas penalizada por deixar os seus bens em Sodoma. Ela considerou que os bens de Sodoma eram superiores à sua própria vida. E muitas vezes o cristão corre esse risco de valorizar mais as coisas transitórias deste mundo do que a nossa eterna salvação. O apóstolo Paulo disse que a tribulação aqui é passageira, é por um pouco de tempo, mas ela não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o risco é esse, é do cristão estar mais envolvido com a coisa deste mundo, mais preocupado com este mundo. Sabe, aquele crente relapso. Hoje tem culto, mas tem um futebolzinho tão bom. Hoje é a Copa do Mundo, hoje eu não vou. E eu vou contar uma coisa aqui no ar. Me permite, é meio pesado, mas eu vou contar. Doutor Caramuru, você conhece bem ele, né? Está dando um estudo bíblico. No dia de uma Copa, não era a Copa do Brasil, era jogo do Brasil com a seleção, aquele jogo do Brasil com a Argentina. Não lembro que nome que dá para aquele negócio. E era o último dia. O doutor Caramuru chegou na igreja, tinha pouca gente. Ele falou: bem, esses daqui são os fiéis, que os outros ficaram para ver o futebol. E um amigo dele sentado na igreja ao lado de um outro irmão. E o irmãozinho contou abrir a Bíblia. Eu abri a Bíblia. Esse irmão falou: mas o doutor Caramuru não citou nenhum texto, por que ele está lá abrindo a Bíblia? Eu vou observar melhor. Porque ele abre, o irmão olhou. O senhor está assistindo o jogo? Eu estou, o senhor quer assistir também? Pôs o celular no meio da Bíblia. No meio da Bíblia. Não, irmão, obrigado. Mas o doutor Caramuru não sabia de nada. Aí quando ele desceu, ele escutou estourar fogos e tal, aquele barulhão. Aí esse irmão, que ele viu que prestava muita atenção nele, falou: ô irmão, Pai do Senhor, irmão e tal. Ele falou: irmão, acho que o Brasil ganhou, porque eu vi tanto barulho de fogos aí. Irmão, o Brasil ganhou de 3-0 e a Argentina perdeu um pênalti. E como que o senhor sabe disso? Eu estava assistindo. Ora, esse meu amado irmão se arrepende e se conserte, porque aqui está correndo um risco muito grande. Já pensou? Dividir o coração entre o estudo da palavra de Deus e uma partida de futebol. Então, se é isso, fica em casa e assista a televisão, mais tranquilo. Não, fazer de conta que tá, ele fez de conta. Não misture o santo com o profano, que Deus abomina isso. Pois é. Bom, o Diogo Viana, ele publicou o seguinte no nosso Facebook: ocorrerá no começo da grande tribulação, depois do arrebatamento ocorrerá o derramamento das taças, que é a ira de Deus sobre a impiedade, e não haverá salvação após o arrebatamento. Opa! Aí já se machucou. Não haverá salvação. Pastor Flávio, o senhor acha que haverá salvação depois do arrebatamento, na tribulação? Sim, isso está bem exposto no capítulo 7, né, de Apocalipse, onde tem uma aqui, leitura no versículo 13, Jesus falando para João, né? Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Então tem salvação durante a tribulação. Tem salvação durante a grande tribulação. Também explicado, né? E de onde vem a ideia, pastor Serafim, de que não vai ter salvação na tribulação? Existem muitas ideias
sem base bíblica, que eu penso e prego como doutrina. Mas se basear em algum texto bíblico, não existe isso. Já não é a primeira vez. Eu ouvi alguém dizer, olha, o mal de interpretar, de não ter da palavra de Deus uma hermenêutica mais acurada, as pessoas cometem erros gravíssimos. Eu ouvi alguém dizer, se baseando na parábola das 10 virgens, que as 5 tinham azeite nas suas lâmpadas e entraram. 5 não tinham e não entraram. E bateram na porta, dizendo, Senhor, abre-nos. Eu vos digo, Jesus não abriu, eu não vos conheço. Em verdade, não vos conheço. E elas foram banidas para sempre, não entraram. Então, se baseiam nisso. Tem os crentes. Alguns chegam até a dizer que na igreja, 50% da igreja vai entrar, 50% não vai. Uau! Quer dizer, se vê que é uma hermenêutica completamente sem sentido. E outra coisa, o texto do 25 de Mateus, das 10 virgens, não fala a respeito dos crentes que vão ser arrebatados ou não, é outra coisa. É Israel? Não é nem Israel. Aí o que o texto quer dizer aí é da nossa responsabilidade, da vigilância, de estarmos sempre preparados, com nossas vasilhas acesas. E Jesus tomou como figura os costumes e a cultura da época, porque na época se costumava fazer isso, não é? Entrava a noiva e tinha 10 noivas de honra acompanhando, e ela tinha que estar preparada para a chegada do noivo. Então Jesus usou essa figura. Não quer dizer de crente que vai ficar e crente que vai subir. Jesus quer dizer da nossa vigilância para... Uma coisa, um carro. A pessoa pega o carro, se rodar muito, não pôr gasolina, o carro para. Verdade. Nós estamos cheios do Espírito, de azeite do Espírito. Mas o dia a dia, o cansaço do dia, a fadiga, o trabalho, a luta vai vaziando. Precisamos voltar à oração e recarregar nossas vasilhas. Wagner Chaves, 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículos 3 a 9, é claríssimo. A vinda do Senhor e nossa reunião com Ele de forma alguma acontecerá sem que antes se manifeste o filho da perdição, e nos versículos seguintes mostram o que Ele fará. E aí, pastor Flávio? Esse texto discorda de vocês dois. Porque o 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, fala que a nossa reunião com Jesus tem que ser depois da manifestação do anticristo, não é não? Desculpa, não entendi o texto. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses. O texto que o senhor citou, 2 Tessalonicenses 2. Né? Quando Paulo fala que a nossa reunião com Jesus não vai acontecer antes que se manifeste o filho da perdição, o ímpio, o iníquo e tal. Sim, é uma questão da demonstração de tempo, né? Jesus, ele está demonstrando ali no texto, o apóstolo Paulo está demonstrando justamente a questão do tempo em que ocorrerá. Esta reunião será, Jesus está sendo demonstrado ali, o apóstolo Paulo, essa reunião será tirado, o detentor, né? Será tirado. Isso. Então, aí sim ocorre a grande tribulação. Quando ocorre, o detentor é tirado, o arrebatamento ocorre e a grande tribulação sobrecai. Como é que o senhor entende esse texto, pastor? Posso responder para o nosso prezado telespectador? Meu querido, qual é o nome dele? Wagner. Meu querido Wagner, atente um pouco melhor para o texto. A nossa reunião com ele não se dará antes da manifestação do homem do pecado. Isso. Jesus não se refere aí ao arrebatamento, se refere à nossa reunião com Ele para depois no milênio. Porque o anticristo só se manifestará após o arrebatamento da igreja. E a vinda do Senhor se dará, como já disse, em 2 fases. A primeira para arrebatar a igreja e a segunda para implantar o milênio. Aí se dará a total reunião de todos os santos que foram arrebatados e os que não foram. Então o texto, na opinião do senhor, se refere à segunda vinda. Exatamente. Tá. Vamos ver o que o Zeca ouviu lá na Crentolândia. Muita gente que acredita que a igreja vai subir no arrebatamento e depois as pessoas que ficarem aqui vão passar pela tribulação. Quem ficar na tribulação e se converter, que hora que essa pessoa vai ter o corpo glorificado? Olha, assim,
se já está falando, né, que quem vai ficar vai sofrer a tribulação, eu creio que não vai ter arrependimento, não é verdade? Eu acredito que nós, cristãos, temos que estar preparados, tanto para passar quanto para não passar, né? Se acontecer de o arrebatamento for antes da tribulação, a gente vai passar. Ou não passar e ponto final, né? Considerando que elas vão ficar para passar pela grande tribulação, acredito eu que elas só vão receber esse corpo glorificado posteriormente à volta de Jesus Cristo, né? De fato, né? A segunda fase da volta dele, no caso. E aí, provavelmente só depois, então, do milênio. Pois é, porque se não morrer, tem que ser no milênio. Wellington Pereira, como está escrito, será depois, mas os desavisados ensinam que será antes. Tá bom. Murilo José, a igreja passou, passa e passará continuamente pela grande tribulação. Menosprezar essa verdade, ignorar os noticiários e dizer que os mesmos são insignificantes. Então, pastor Flávio, a gente vê no mundo islâmico, principalmente, onde há a ditadura islâmica, os cristãos têm sido perseguidos violentamente lá. Já não é uma forma de tribulação? É o que Jesus vai dizer sobre os princípios das dores em Lucas 23, né? É um apontamento apenas. A grande tribulação será algo muito mais intenso. Vai ser pior do que já é? Pior do que já é. Me dá licença, reverendo. O pastor falou muito bem que é um princípio de dores, porque essa daí não é a grande tribulação, essa é uma tribulação para os crentes locais. A grande tribulação é para gerar o mundo inteiro. Não haverá nenhum lugar do mundo onde o verdadeiro seguidor de Cristo tenha paz. Sim. Pelo menos aqui no Brasil nós temos paz, podemos pregar a palavra, podemos fazer... Por enquanto, né? Por enquanto. E espero que o façamos até que Jesus venha. Amém. Jonas de Almeida, ao meu ver, será depois da grande tribulação e antes dos flagelos e da ira de Deus que é destinado aos ímpios. Ah, tá. Eu acho que o Jonas pensa no arrebatamento no meio, né? Médio. Durante a parte em que o anticristo promove paz, os crentes estão aqui, sendo perseguidos pelo anticristo. Mas depois, quando Deus vai começar a derramar a ira dele... Olha, que eu lamento muito, eu tenho uma tristeza, reverendo. Eu tenho uma verdadeira tristeza de ver que tantos crentes têm tão pouco conhecimento da palavra de Deus e confunde tanto textos que são bem claros. Eu volto a repetir, a culpa é nossa. A culpa é dos líderes, que às vezes perdemos tempo com outras coisas em vez de ensinar a palavra. Então, mas, por exemplo, o senhor está me provocando. Vamos lá. Quando o senhor fala assim, o texto que garante que nós vamos ser arrebatados antes, o senhor citou... que nos livra da ira futura, certo? Que o bendito seja o Deus e Jesus que nos livra da ira futura. Eu posso entender que essa ira futura não é a tribulação, mas a perdição eterna. E, de fato, a salvação é me livrar da ira eterna, da ira, do castigo eterno, que vai ser no futuro. Eu não preciso pensar em tribulação. Não, esse pensamento está fora. Não está. Completamente Jesus fora. Ele fala lá que Jesus me livra da ira futura. O senhor interpreta essa ira futura como a tribulação. Eu posso interpretar que é a perdição eterna. Vamos ver quais das duas interpretações tem mais base bíblica. A que tiver mais base bíblica... Vamos poder fazer um tema sobre isso. Outra coisa. Eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Então, mas essa tentação não será só na tribulação, ela sempre existe, ela existiu o tempo todo. Aí fala de uma tentação específica. Esse é o texto que eu ainda não consegui resolver. Agora, o texto de Daniel lá que o senhor citou, né, que vocês se fechem nos seus aposentos... Isaías, desculpa. Um profeta diferente. Isaías citou que vocês se fechem nos seus aposentos, não é isso? Até que passe a ira e tal. Fechar nos aposentos significa que eu vou estar aqui, mas eu vou ser guardado por Deus como Israel foi guardado no Egito durante as pragas.
um aposento, você sabe, reverendo Weber, todos sabem que não há aposento seguro nessa ocasião aqui na Terra. O único aposento seguro é o de Deus. Tá, mas, bom, eu posso, entendeu? Tem saída. Se fechar a porta, tem que saber onde Cristo não vai lá bater na porta e arrombar a porta. A diretora está mandando terminar o programa que acabou. Deixa eu ler só a mensagem do Fábio. Passa rápido o programa. A igreja entrará nas dores de parto, ou seja, verá o início da grande tribulação. Tanto que aqueles dias foram abreviados para que houvesse salvação. Hoje estamos no princípio das dores. Falta pouco para chegar às dores de parto. Nas contrações nós já estamos. Bom, quero agradecer a presença dos irmãos aqui. Assim que eu achar a ficha, achei. Está aqui o pastor Flávio Miguel, da Igreja Batista Um Novo Tempo, e o pastor José Serafim de Oliveira, da Assembleia de Deus Ministério Belém. Vamos ver como é que ficou a nossa enquete? O arrebatamento da igreja será antes? 61% disseram que sim, 39% disseram que não. E a gente se vê no próximo Vejam Só.